E se dirá: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isaías 57:14. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal. Compromisso com a verdade. Acompanhe pelo YouTube, Facebook e blog Ministério Restauração de Verdade de José Luiz Fagundes. Vale a pena ser fiel. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Vale a pena ser fiel. Glória a Deus. Dando seguimento aqui à nossa terceira parte do Seminário Liberte-se. Como base, nós queremos trazer Êxodo 20, verso 5, que diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Glória a Deus. Nós estamos vendo aí as maldições hereditárias. Você pode também consultar Deuteronômio 30, verso 19, Levítico 26, versículos 38 e 39. Os pecados dos nossos antepassados são aquilo que nós chamamos de maldições hereditárias. Você não perde a sua salvação, no entanto, sofre por causa dos seus antepassados. Nós podemos observar na Bíblia, em Neemias 9, do verso 1 ao verso 3, como também nós podemos ver em Daniel, capítulo 9, versículos 16 a 17, onde nós vamos ver esses dois personagens, Neemias e Daniel, intercedendo pelo seu povo no presente e pedindo perdão a Deus pelas atitudes dos seus antepassados no passado. Tanto Neemias como Daniel, eles não estavam pedindo perdão pelos seus antepassados, porque quem morreu, morreu. Hebreus 9, 27, e ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que esses personagens estão fazendo é pedir perdão pelas atitudes dos seus antepassados. Como bem nos afirma a palavra do Senhor, em Êxodo 20, verso 5, que aquilo que se faz de errado, de pecado, de idólatra, aquela atitude que os nossos antepassados fizeram de errado, acabam afetando o indivíduo, os familiares, muitas vezes as próprias igrejas, como também as cidades, os estados e também nações inteiras, por decisão de um patriarca, por decisão de um líder, de um rei ou até mesmo de um sacerdote. Nós devemos, diante do identificar uma maldição hereditária, pedir nós perdão pelo que os nossos antepassados praticaram. Pedir então para que Deus remova essas maldições e dar ordens aos demônios relacionados a essas maldições que saiam em o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós também temos as maldições por aceitação, quando então se profere algo que se está fazendo de errado, em aceitar as próprias consequências. Diga-se de passagem, o que nós plantamos, nós iremos colher. Para a maldição de aceitação, nós temos aí em Mateus 27, versículos 24 e 25, quando então Pilatos oferece diante da multidão Jesus e Barrabás,
E aquela multidão de judeus gritavam, queremos que solte Barrabás, onde então Pilatos pergunta, e o que eu faço com esse, se não vejo nele culpa algum? A multidão gritava para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos vai, lava suas mãos, e a multidão gritava, diante da palavra de ser Jesus inocente, a multidão gritava que o sangue deste caia sobre nós. Nós somos sabedores que a nação de Israel sofre até hoje porque eles rejeitaram o Salvador, eles rejeitaram a Jesus e por aceitação declararam que o sangue de Jesus caísse sobre eles, os judeus, sobre a nação de Israel. E nós somos sabedores pela história de só um dos exemplos, o Holocausto através de Hitler, sem falar no semitismo, da perseguição do mundo contra os judeus. O que fazer então diante das maldições hereditárias? Nós podemos fazer como fez Abraão, que está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Abraão teve que mudar de ambiente, ele teve que sair daquele ambiente, porque o seu pai Terá estava potencialmente envolvido com a idolatria. Seu pai Terá, ele era vendedor de imagens lá em Ur dos Caldeus, e certamente isso aí implicaria na contaminação do futuro de Abrão. Glória seja dado o nome do Senhor. Por isso que Deus deu a ordem a Abrão para que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse morar em uma outra localidade. Diante da maldição hereditária e pela maldição de aceitação, nós devíamos pedir para Deus nos revelar os pecados que nós precisamos confessar diante dele, para que venhamos ficar fora, livre das maldições que foram conquistadas pelos nossos pais, pelos nossos avós e pelos nossos bisavós. Lembre-se, nós lemos aqui Êxodo 20, verso 5, onde diz que Deus é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Exemplo, se o seu pai foi um espírita kardecista, ou participante de magia negra, ou de qualquer outro rito do catolicismo, qualquer outra situação que foge aos padrões, que foge dos conceitos chamado Evangelho de Jesus Cristo, a atitude dos seus pais, mesmo que no entendimento deles não sabiam o que estavam fazendo, nos trouxeram maldição. Se os nossos avós já faleceram, se os nossos pais já faleceram, nossos bisavós certamente, devemos ir para a oração e negar aqueles sacrifícios que eles fizeram, pelas atitudes que eles cometeram, para que então nós venhamos ficar livre das maldições hereditárias. Glória a Deus. Vamos então dar aqui os 5 passos para que possamos ficar livres aí das maldições hereditárias e das maldições por aceitação. Primeiro passo: professar os pecados dos seus antepassados. Segundo passo: renunciar. Você agora é cristão. Terceiro passo: os demônios que saiam em o nome de Jesus. Quarto passo: a maldição é quebrada através da oração e do nome de Jesus. O quinto passo: os demônios relacionados com a maldição que herdamos saiam em o nome de Jesus.
E esse quinto passo, a oração deve ser feita em voz alta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvamos a Deus por este seminário e precisamos observar que um dos grandes objetivos é nós identificarmos o porquê que não há a prosperidade em todos os níveis da nossa vida como cristão. Onde deveria haver uma prosperidade, não há. Não estou falando aqui de finanças, estou falando aqui de curas, de progresso espiritual, estou falando aqui de relações sociais, em diversas áreas, prosperidade no social, espiritual, no físico, financeiro, em todas as áreas. Devemos identificar o porquê. Pode ser que aí então haja a influência de uma maldição. Glória a Deus.